Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. O nosso podcast é para você que se interessa pelos mapas conceituais e busca obter informações sobre as potencialidades dessa ferramenta. No Conceituados, recebemos convidados especiais que compartilham com a gente um pouco da experiência com mapas conceituais, sempre em uma conversa bem descontraída. Eu sou a Isabela e hoje recebemos o Nicolas Lotto, formado em licenciatura em Ciências Biológicas pela USP. Ele vai contar um pouco para a gente como ele desenvolveu uma atividade usando rotação por estações com mapas conceituais em uma atividade de estágio. Se você está ouvindo esse episódio pelo YouTube, já aproveite e deixa aqui o seu like e prepare seus comentários para que esse conteúdo possa alcançar ainda mais pessoas. As metodologias ativas de ensino estão cada vez mais em alta por aí por conta do seu potencial de engajar os alunos e proporcionar a possibilidade de uma aprendizagem significativa. Essas metodologias são estratégias de ensino que têm como objetivo incentivar os estudantes a aprenderem de uma forma autônoma e participativa, estimulando eles a pensarem além, a terem iniciativa, a debaterem, tornando responsável pela construção do seu próprio conhecimento. O Nicolas decidiu desenvolver uma atividade sobre biomas, usando tanto mapas como estações por rotação. Acompanhe nosso bate-papo e descubra como tudo isso foi feito. Nicolas, seja muito bem-vindo ao podcast Conceituados. É ótimo rever você por aqui. Olá, Isa. Obrigado. Olá, ouvintes. Agradeço aí a oportunidade. Bom, eu falei que é bom rever o Nicolas porque o Nicolas me procurou para ser estagiário no ensino fundamental e foi dado a ele a ideia dele e do seu grupo desenvolverem alguma atividade sobre biomas, como conclusão de uma sequência didática que havia sido trabalhado com uma turma de 7º ano. Ele, surpreendentemente, apresentou uma proposta para o 7º ano que envolvia um mapa conceitual sobre cada um dos biomas brasileiros e uma ideia da dinâmica de estações por onde os alunos passariam para analisar cada um desses mapas em pequenos grupos. Qual que foi o objetivo dessa atividade, Nicolas? Então, Isa, começou com é uma disciplina obrigatória da minha graduação, da minha formação em licenciatura. A disciplina chamava Estágio em Pesquisa no Ensino de Biologia e tinha como objetivo analisar, ver um pouco mais da pesquisa no ensino. Isso era dado de que forma? Seria ver quais conceitos, quais tipos de informação são melhores recebidos pelos alunos, quais são as melhores formas de se aplicar conceitos e se dar aulas, montar atividades. Um dos objetivos também era avaliar quais conceitos e quais naturezas de informação são melhores recebidos pelos alunos. Seriam naturezas numéricas, informações escritas, imagens, fazer uma espécie de levantamento das coisas que os alunos têm mais facilidade e daquelas que eles têm mais dificuldade. Muito bom. E como que foi a produção desse material para a realização da atividade? Acabamos optando por trabalhar com mapas conceituais, porque era algo que fazia sentido no formato que estávamos trabalhando. Pelo um baixo tempo de preparação para aplicar essa atividade, a gente acabou criando ou optando por trabalhar com mapas prontos, que era um conceito um pouco diferente, mas que funcionou bem. Fizemos um mapa conceitual para cada bioma no programa CMAP Tools. Esse mapa ele tinha 12 proposições de diferentes naturezas. Então, tinha algumas naturezas de imagem, algumas proposições em imagens, seja uma foto de um animal ou um desenho de um mapa, proposições descritivas mesmo, com, às vezes, o nome do animal, às vezes, uma frase ou alguma coisa que ligasse a determinado bioma, e algumas proposições numéricas, como área, regime de chuvas. Claro que a gente não estava avaliando exatamente se eles sabiam quantos milímetros de chuva e tal, mas alguma coisa um pouco mais genérica, você ser capaz de ver grandes erros. Eu digo erros também porque como é que a gente montou isso?
nós colocamos essas 12 proposições e 2 delas eram incorretas, sempre bastante absurdas, assim, seja a Amazônia com uma baixíssima quilometragem, ou um regime de chuva gigantesco na Caatinga, que fosse algo que saltasse aos olhos deles. Claro que também você não pode exigir muito, mas algo que fosse bem chamativo, ou às vezes uma imagem incorreta de animal, alguma coisa que notoriamente é um animal exótico dentro do Brasil, para que eles reconhecessem quais seriam os terminais incorretos e assinalassem. E depois, mais para frente, nós computaríamos todos esses dados, tanto os dados de terminais corretos, os assinalados incorretos, quanto terminais incorretos assinalados como corretos. É bem curioso que quando o Nicolas traz para a gente que esses mapas foram entregues aos alunos prontos, a gente consegue perceber que também é uma ótima opção, né? Trazer mapa pronto e você minimiza o tempo e a necessidade de treinar o aluno na confecção de mapas, enfim, é bem interessante isso mesmo, ainda mais quando a gente tem uma turma muito numerosa ou quando a gente está começando a utilizar os mapas conceituais, é um primeiro contato do aluno com esse tipo de ferramenta. É bem interessante você ter pensado nessa estratégia. E, ok, mapas prontos, erros colocados no mapa, né? Como você disse, os mapas continham 12 proposições, com 2 erros cada, certo? Isso E para mesmo. quê? É muito legal, porque assim, eu pude acompanhar e eu pude ver que tinha sim a inserção de imagens, a inserção de números, de índice pluviométrico, da extensão de cada bioma, então foi um mapa muito bem produzido. Mas você pode contar um pouquinho para a gente como que foi a orientação passada para a turma para a realização da atividade? Então, nós pedimos para eles se separarem em grupos de 4 alunos, juntar as carteiras mesmo, e entregamos um mapa para cada um deles. Colocamos um temporizador na frente da sala e demos um tempo fixo, acho que é algo em torno de 7 minutos, para o grupo inteiro olhar aquele mapa e analisar, discutir entre eles e tentar identificar quais seriam esses 2 terminais incorretos. Então, era dado o tempo, eles ficavam ali discutindo, conversando, e quando encerrava, a gente pedia para eles anotarem numa folha de papel quais seriam os 2 terminais incorretos. Então, seria tipo geografia, tamanho, ou fauna, imagem, coisas assim, para eles identificarem quais seriam os incorretos. E ao término desse tempo, o mapa mesmo, ele rodava. Esse mapa, inclusive, a gente imprimiu ele e plastificou para que ficasse bem simples e que fosse fácil dos alunos terem à mesa, poderem apontar, mexer, se alguém riscasse, não iria estragar o material, até porque esse mesmo mapa foi usado em outras turmas, então foi uma forma que a gente encontrou deles poderem realmente mexer com o material, ter contato com o material, diferente de algo que você talvez projetasse na frente, que eles não conseguiriam ver com tanta clareza ou apontar enquanto estivesse discutindo, porque, querendo ou não, foi uma discussão um tanto acalorosa, assim, entre eles. Então, esse mapa rodava, iniciava-se um novo tempo, eles tinham agora um novo bioma em mãos, e foi feito isso com os 6 biomas. E ao término, cada grupo de alunos tinha uma folha de respostas, então, com os terminais incorretos, as proposições incorretas assinaladas em cada um deles. Nossa, foi uma atividade, assim, muito bacana. Eu queria saber de você, o que você, como o estagiário que estava aplicando essa atividade, sentiu do engajamento desses estudantes? Nossa, foi realmente muito positivo. Acho que tem um pouco do efeito também de um professor externo, uma pessoa que nunca tinha aparecido antes na escola, aparece, conversa com eles, mas eles gostaram muito. Foi muito rápido deles se organizarem, os grupos se formaram de forma muito orgânica e bem rápida.
Eles eram bastante equilibrados também. Geralmente tinha um aluno um pouco mais agitado, que ficava falando, se levantava da carteira, mas tinha o resto do grupo que segurava um pouco ele, falava, não, vamos fazer aqui, vamos concluir a atividade, presta atenção aqui, ajuda aqui, vamos discutir juntos, né? E eles realmente começaram a enxergar como um jogo, quase. Se alguém do grupo falasse um pouco mais alto, por exemplo, esse aqui eu acho que é a imagem, o resto do grupo já falava, não, fala baixo, porque senão o outro grupo vai ouvir, e daí eles vão acertar. E eu falei várias vezes, a gente vai anotar esses erros e vai ver, mas é meramente no sentido de pesquisa, ninguém aqui vai receber notas, não vai ter um objetivo assim, vocês vão ser avaliados por isso. Mas, mesmo assim, eles queriam fazer certinho. E todo mundo do grupo discutia. Claro, tinha um ou outro grupo que ninguém queria nada com nada, mas isso é absolutamente normal, já é esperado. Mas, na grandíssima maioria, as pessoas realmente estavam se esforçando. E foi muito divertido ver também como realmente você não pode achar que todo mundo vai achar certas coisas fáceis. Assim, tinham grupos que achavam muito fácil identificar alguns erros de fauna, especialmente, mas na parte de geografia tive um pouco mais de dificuldade, e vice-versa também, gente que conseguia identificar erros de regime de chuva, mas não conseguia, mas acabaram errando, sei lá, leão na Amazônia. Mas em relação ao engajamento, foi realmente muito positivo. Eles gostaram bastante da atividade. Quando terminou, agradeceram, falaram que era para eu voltar e acharam super bacana. Então, eu achei muito positivo nesse quesito do engajamento dos estudantes. Eu, como professora que estava acompanhando a atividade, eu pude perceber que eles estiveram bastante engajados, assim, na atividade, que a gente via os grupos discutindo mesmo e tentando comparar um bioma com o outro, quando eles tinham dúvida em relação ao regime de chuva, por exemplo. Foi um fator que eles discutiam bastante, comparavam bastante entre os biomas. E o que o seu grupo de pesquisa, assim, como um todo, pôde concluir com a análise dessa atividade depois? Certas coisas já eram bem esperadas, como eu disse anteriormente, você esperar que um aluno daquela idade saiba o regime de chuvas, assim, na ponta da língua, é complicado. A gente já esperava um pouco desses dados. Mas, ao mesmo tempo, tinham diversos que acertavam, porque a hora que você começa a comparar com os outros e você tem uma média, fica um pouco mais fácil. Você vê que, sei lá, no terminal da Caatinga está falando que chove mais do que no terminal da Amazônia, mais do que no da Mata Atlântica. Por exemplo, possivelmente aquilo lá seria o incorreto. Mas eu achei muito positivo por ver como cada um desses alunos enxerga as coisas de uma forma diferente. Era notório a facilidade dos alunos com a parte de imagens, assim, porque cada mapa tinha 2 ou 3, não tenho certeza agora, proposições que eram uma foto. Eu comentei anteriormente do leão, era a foto do leão na Amazônia, às vezes era a foto de uma árvore super seca, retorcida, tipicamente da Caatinga, na Mata Atlântica ou algo do tipo, e quase sempre, quando eram imagens, os alunos acertavam. Acho que é o que chama mais atenção também, quando você pega o mapa na mão, seu olho sempre vai para as imagens, né? Então, eles tinham uma grande facilidade de identificação dessas imagens e um certo problema com a parte mais numérica, que acaba sendo um pouco mais abstrata também, um pouco mais dificultosa de ser trabalhada. Mas e também percebemos que eles tinham uma enorme facilidade com a Amazônia, assim, pouquíssimas pessoas identificaram diferentes, a grandíssima maioria identificou os terminais incorretos de forma correta da Amazônia. A Mata Atlântica também estava bastante no imaginário deles, acho que principalmente por ser algo que é passado mais na mídia, realmente está no imaginário dos alunos. A Amazônia é sempre falada dela,
a Mata Atlântica, eles estão diretamente inseridos na Mata Atlântica. Eu lembro claramente de falar da umidade, simplesmente apontar para a janela e toda a umidade de Ubatuba estava lá. Mas em relação a, por exemplo, Caatinga e Pampa, por exemplo, eles tinham uma dificuldade um pouco maior e até um certo, não vou chamar de desdém, mas achavam um pouco irrelevante esses biomas. Falavam que era muito seco e que não tinha biodiversidade e que, de certa forma, aqueles biomas não eram importantes. Não sei como dizer, mas não eram tão relevantes quanto a Amazônia. A Amazônia era fundamental. Falou-se muito da preservação da Amazônia, da preservação da Mata Atlântica, mas parecia que dos outros biomas não era tão importante ser preservado, porque era muito seco, era meio deserto, então não era importante. Importante, né, Nicolas, que você situou o pessoal que está ouvindo o podcast de que essa atividade de estágio ela foi desenvolvida em Ubatuba, então por isso eles estavam inseridos na Mata Atlântica. O Nicolas saiu da capital para fazer o estágio dele em Ubatuba. Outro ponto, assim, que eu achei bacana você ter falado, é que a atividade ela não foi uma atividade avaliativa, ela foi uma atividade que finalizou uma sequência didática sobre biomas, mas que ela foi meramente utilizada na sua pesquisa, né, e no seu estágio. Mas, para quem está ouvindo e gostou da ideia, é um tipo de atividade que pode facilmente ser utilizado como uma avaliação em grupo, por exemplo, porque a gente pode notar que é possível ali avaliar o que o grupo compreende sobre um bioma e não sobre o outro, enfim. Foi uma atividade que engajou bastante esses estudantes. Foi uma delícia relembrar essa experiência, poder compartilhar aqui no Conceituados com todo o pessoal que escuta e acompanha a gente. Muito obrigada pela sua presença, espero te encontrar novamente em outras atividades por aí. Nossa, Isa, muito obrigado. Foi realmente um prazer tanto falar com você quanto relembrar essa atividade. Eu realmente tenho lembranças muito agradáveis desse momento que nós tivemos. Foram 2 semestres trabalhando com você remoto, em meio à pandemia e estágios da faculdade, e conseguir concretizar isso, todo esse trabalho presencialmente, conhecer os alunos, ver os alunos, ver o engajamento deles, a empolgação deles em fazer, foi realmente algo muito marcante na minha vida. Então, eu agradeço imensamente aí todo o seu trabalho, todo o seu apoio e essa oportunidade que você teve, que você pôde me dar. Também agradeço a todos os ouvintes que ficaram aí até o final. Espero que ajude vocês futuramente a elaborar boas atividades. É isso aí. E você, ouvinte, obrigada pela sua audiência. Se você gostou, já compartilhe agora com seus amigos e siga o Conceituados na sua plataforma preferida para ficar por dentro de todo o conteúdo que estamos produzindo. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.